Oi, primeira série, tudo bem? Queridos, vídeo aula aí para vocês, tá? Então, para a gente dar continuidade então ao nosso conteúdo. Na aula passada, a prof falou lá na live com vocês lá pelo Zoom sobre rima e sobre ritmo. E aqui a gente vai trabalhar sobre metrificação, tá? Então, metrificação vai ser a contagem do número de sílabas existentes em cada verso. Cada verso do poema, ele tem uma determinada quantidade de sílabas poéticas, que é diferente, gente, da contagem ali, da separação de sílabas gramaticais. Às vezes, pode acontecer de ser igual? Pode. Às vezes, se a gente fizer a separação gramatical de um verso ali, das palavras de um verso, vai ser a mesma quantidade que a gente tenha, então, de sílabas poéticas, tá? Mas tem algumas regrinhas aí que a gente precisa ficar bem atento no que se refere, então, aí, essa contagem das sílabas poéticas. Esse processo, então, como a prof está falando aí com vocês, de contagem, né, de divisão aí das sílabas poéticas, ela recebe, então, o nome aí de escansão, tá? Quando a gente vai fazer a escansão, a gente vai fazer a contagem das sílabas poéticas. Então, vamos lá. Olha só, que regras são essas que a prof está falando aí com vocês? A primeira delas é que a gente vai fazer a contagem da sílaba, né? Então, a gente vai verificar o número de sílabas poéticas de um verso até a última sílaba tônica da última palavra de cada verso. Então, você tem a última palavra, a gente vai contar até a última sílaba tônica. Quando a gente tiver ali também de tons crescentes, né? Eles vão constituir apenas uma sílaba métrica, tá? E a gente precisa dar uma relembrada aí no que diz respeito, então, ao que é, né? O que são os ditongos crescentes, então, que vai ser, então, quando a gente tem uma semivogal, quando ela vindo, né? Aparecendo aí antes de uma vogal. Por exemplo, a palavra história, né? A gente tem, então, uma semivogal, que é o I, que aparece antes da vogal A. Então, a gente tem essa palavrinha aí, história, vai formar, né, o R e o A vai formar uma única sílaba métrica, então, certo? Quando a gente tem duas ou mais vogais posicionadas no fim de uma palavra e no início da palavra seguinte, unem-se então em uma só sílaba métrica. Então, por exemplo, a gente tem duas vogais, né? Por exemplo, a prof tem uma palavra que termina com a vogal A e a outra começa com A. Então, eu vou juntar essas duas vogais numa única sílaba, né? Então, essas duas sílabas formarão apenas uma sílaba métrica. Isso não acontece apenas com vogais iguais, tá, gente? O prof vai colocar aqui para vocês alguns exemplos para a gente ir verificando isso tudo aí, então. Então, olha só, quando a prof tem lá o primeiro verso ali com vocês, né? Candeias de sombras cansadas. Se a prof vai contando ali, como tá marcadinho para vocês poderem visualizar, a prof vai contar até o Sá, cansadas. Por quê? Porque o Sá é a minha última sílaba tônica da minha última palavra do verso, tá? Então, primeira regrinha aí, ó. Quando a prof tem ali, ó, batiam na estrada sem chão. Esse verso aí, o que a prof tem? A gente vai separando, a gente vai contando as sílabas ali e observem que nesse caso aqui, ó, batiam na estrada. Vejam que aqui a prof tem uma vogal com outra vogal, tá? Então, juntou aqui, ó, formou uma única sílaba métrica, portanto, vejam que são vogais diferentes. Mas quando a prof vai ler esse verso, olha como eles se juntam, eles ficam ali que a gente não faz aquela divisão. Batiam na estrada, ó, batiam na estrada, junta, tá? Então precisa prestar atenção aí. E aí, o que a prof tem que observar aí com vocês? Os sem chão são dois monossílabos, certo? Então, os monossílabos, eles são contados integralmente como uma sílaba tônica, tá? Então, por isso que vai formar 8 sílabas aqui também, tá? Porque quando a gente tem um monossílabo ali no final do verso,
a gente vai contar ele integral. Então, o 100 vai ser integral e o chão integral. Então, vai terminar com 8 sílabas aí, certo? E aí, a gente tem um outro verso, então, que ele diz assim, ó. Embaixo era a trama ofuscante. Embaixo era a trama ofuscante. Então, olha só. Embaixo a prof tem que juntar aqui. E junta vogais diferentes e depois aqui vogais iguais, tá? E aí, de novo, a gente tem, então, a contagem até a última sílaba tônica da última palavra. Então, a gente tem aqui, são 3 versos, todos eles com 8 sílabas, certo? Então, vamos lá. Aqui a prof tem um outro poema, né? Um fragmento aí de um outro poema, que é um poema do Fernando Pessoa. Olha que bonitinho que são esses versos aí, né? A prof acha lindo mesmo, não adianta, gente. Sou apaixonada aí por versos tão lindos, por uma escrita tão bonita. Ele diz assim, ó. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Por a boca se esquivar, a ideia talvez foi louca. O mal foi não acertar. Ai, gente, é lindo, né? Então, olha só, lindo, lindo, lindo esse verso. Esses versos, né? Melhor dizendo. Então, olha só, se a gente vai fazer a escansão desse poema aqui, olha o que a prof colocou para vocês. A diferença da gente contar sílabas gramaticais de sílabas poéticas, tá? Então, o poema ali tá igualzinho, tá? Ó, tá igualzinho, são os mesmos versos ali que a prof leu para vocês, tá? E se eu vou contar gramaticalmente, a prof vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas gramaticais, tá? Se eu faço a contagem das sílabas poéticas, olha como fica. Dei-lhe juntou, né? Vogal, vogal, mas juntou na minha pronúncia. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Gente, quantas sílabas tem aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas, tá? Terminou em bo, porque é a minha sílaba mais forte, então. Aí, olha só. Aqui, no segundo verso, gramaticalmente, a prof tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui nas sílabas métricas, olha como fica. Por a boca se esquivar, né? Que é o meu verso, a prof tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de novo, tá? Por quê? Por que vai terminar agora na última sílaba? Porque é a sílaba mais forte. Esquivar, tá? Então, sílaba tônica, conta até ela. E aqui, da mesma maneira, se a gente for fazer a contagem gramatical da contagem poética, elas vão ter aí uma variação, elas vão ser um pouquinho diferentes, tá? Então, olha só, aqui na sílaba poética, de novo a prof vai ter aí 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso parar aqui, porque é a sílaba mais forte. Depois aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse poema aí do Fernando Pessoa, esses versos dele, eles são classificados, então, com 7 sílabas poéticas que recebem também o nome aí de redondilha maior. Quando a gente tem, então, um poema em que a contagem das sílabas poéticas sempre chegam ali, né, a 7, então a gente diz que é uma redondilha maior. Se a gente tem com 5 sílabas poéticas, redondilha menor, tá? Então, a nomenclatura aí para classificação, então, das sílabas, né, da metrificação, da escansão aí dos versos. E pode, gente, por exemplo, às vezes vocês vão encontrar um poema, por exemplo, que vai ter ali primeiro e quarto verso sendo redondilha maior, segundo e terceiro verso redondilha menor. Pode haver esse intercalar aí
das sílabas, não tem problema nenhum, tá? Então, é possível. Aqui a gente teve todos os versos iguaizinhos, tá? Isso vai acontecer muito, 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 gente, lá na escola literária chamada Parnasianismo. Lá eles primam muito por essa questão formal ser, né, muito bem estruturada. Então, a contagem ali das sílabas é sempre muito precisa. Então, é uma característica bem marcante ali dessa escola que a gente vai ver, né, bem mais para frente aí, então, certo? Queridos, vamos continuar então? Então, olha só. Aqui, dando continuidade à nossa questão das sílabas, da contagem aí das sílabas poéticas, a professora colocou aqui, ó, né, mais algumas questões aí para reforçar, né? Então, ali analisando ainda aquele poema, né, a junção do beijo ao, né, que junta o jo com o ao, né? Porque a união fonética aqui ocorre quando acontece a proximidade das vogais, como a prof já explicou para vocês, né? E quando a pronúncia das palavras for natural para a manutenção do ritmo, tá? Então, aí sim a gente também faz a junção. Mas olha só, a gente tem um outro verso aqui que a prof colocou, que ele diz assim, ó, que que ama protesta, tá? Que ama protesta. Aqui não há junção, né, dessas duas sílabas aqui, ó, né? Por quê? Justamente pela manutenção do ritmo. Então, às vezes, se vocês forem pesquisar aí, se vocês forem investigar, vocês vão ver que assim, nossa, prof, mas ó, tinha vogal e não juntou. Por que que não juntou? Justamente em decorrência da manutenção desse ritmo, tá? O poema ele precisa seguir o ritmo, ele é construído aí, né, para seguir então esse ritmo. E quando acontece isso, a gente então vê que não junta as sílabas então, certo? E aí, olha o que a prof colocou aí para vocês também como complementação então dessa contagem aí da metrificação, da escansão, né? Outras nomenclaturas aí que vocês precisam então ficar atentos aí, porque são termos, são palavras que muitas vezes eles colocam para a gente ali em provas seletivas, né? Como o Enem, como vestibulares, e aí a gente precisa estar bem antenado aí com relação a esses nomes, portanto, tá? Então, olha só. O que seriam versos isométricos? Versos isométricos são aqueles versos que apresentam exatamente o mesmo número de sílabas poéticas. Aquele poema ali do Fernando Pessoa que a prof leu para vocês, ele pode ser classificado como versos isométricos. Ele apresenta versos isométricos, tá? Quando a gente tem versos polimétricos, eles vão apresentar métricas diferentes, mas eles precisam manter uma regularidade entre si. Então, olha só a diferença. Os isométricos, eles vão ter o mesmo número de sílabas poéticas. Os polimétricos, eles podem haver aquela regularidade ali que a prof falou antes para vocês. Então, eu posso ter um poema em que o primeiro verso vai ter lá 7 sílabas poéticas, vai ser uma redondilha maior, e o quarto verso vai ser também uma redondilha maior. O segundo e o terceiro, redondilha menor. Primeira estrofe da prof. Na segunda estrofe, ele segue o mesmo jeitão ali, tá? Primeiro verso 7, quarto verso 7, segundo e terceiro 5. Isso é um exemplo, tá, gente? Mas essa quantidade aí de sílabas, ela pode variar de qualquer maneira. O importante aqui para ele ser um polimétrico é que ele mantenha essa regularidade dentro do poema. E aí a gente vai ter também os chamados versos livres, então, né, que não apresentam regularidade, mas prestem atenção, é um equívoco a gente dizer o seguinte, que não há metrificação, que não há métrica em verso livre, não é isso, gente. O que vai aparecer então nos versos livres? Nos versos livres, eles acontecem da seguinte maneira, imaginem um poema, né, e nesse poema a gente vai ter lá o primeiro verso, tem 10 sílabas métricas, no segundo tem 5, no terceiro tem 8, no quarto ele vai aparecer 6. E assim ele vai retomar depois ali 10, ele vai colocar 7 sílabas.
Então, ele não tem ali uma regularidade, ele não apresenta regularidade, mas ele apresenta sim uma metrificação. Se a gente contar as sílabas, ele vai apresentar. O que ele não apresenta é regularidade entre os versos, certo? Então vamos lá. Aí a gente tem aí algumas figuras de linguagem que elas são muito importantes aí, né? E que vão também ajudar a gente nessa questão aí do ritmo do texto poético, tá? Então, a assonância e a literação são duas figuras aí que frequentemente aparecem, então, aí em construções poéticas, né? Então, vai ser o quê? Vai ser a repetição intencional de alguns sons. Então, o poeta, quando ele escreve, ele às vezes ele coloca ali algumas letras, né? Que é justamente para dar a ideia, então, aí de um movimento, tá? Então, quando a gente tem sons vocálicos, quando a gente tem a repetição aí de alguma vogal ou de algumas vogais, a gente classifica isso como assonância. E quando a gente tem aí a aparição, então, aí de algumas consoantes dentro de um texto poético, a gente vai ter a figura da aliteração. Deixa só para eu lembrar aqui se eu coloquei para vocês. Ah, tem sim, olha aqui, um exemplo. Então, eu estava lembrando de um outro exemplo, né, agora de um texto que a prof já vai, eu vou verificar e eu vou falar para vocês na nossa próxima aula ali, como exemplo, então, aí de aliteração, tá? Mas o exemplo que a prof colocou aqui para vocês é um poema do Paulo Leminski, Aço em Flor. Que aí, olha só, a prof já até colocou, a gente vai aparecer muito aí a repetição da letra F, tá? A letra F vai ficar sendo repetida aí nesse poema várias vezes, tá? E vai aparecer também aí a repetição do C cedilha e do Z. Então, escutem aí a leitura do texto que a prof vai fazer para que vocês percebam essa aparição, então, dessas vogais, tá? Ele diz assim, ó. Quem nunca viu que a flor, a faca e a fera tanto fez como tanto faz? E a forte flor que a faca faz, na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais. Quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina samurai, esse nunca vai ser capaz. Então, olha só, vocês perceberam que esse F, ele vai retomando, ele vai girando aí em torno de toda a construção do texto aí, e é justamente essa construção, ela é intencional. O poeta, quando ele pensa nessa escrita, ele já imagina e ele já busca esse movimento, então, e trazer à tona aí esse som que é produzido, então, nesse caso, pela letra F, tá? Aí a gente tem aqui um outro texto, né, que agora sim a gente vai ter a assonância e não a literação, que é o Antífona do Cruz e Souza. Cruz e Souza é um grande poeta do simbolismo brasileiro, ficou muito conhecido aí, teve uma vida muito sofrida, ele morreu sozinho, gente. É uma história muito triste, muito comovente da gente conhecer a história do Cruz e Souza, e ele teve tuberculose, morreu sozinho, foi durante a viagem que ele faz de trem até Minas Gerais em busca de ares melhores para respirar melhor, ele escreve o último poema dele, então ali, e quando chega então no destino lá em Minas Gerais, ele acaba falecendo. Uma história bem, bem triste, tá? Mas a prof vai contar isso para vocês num outro momento, só para vocês saberem um pouquinho aí de quem foi essa grande figura aí do Cruz e Souza. Então, olha só, voltando lá ao nosso assunto sobre assonância, né? Então, a gente vai ter aí encontros vocálicos, serão representados aí pelo... encontros vocálicos não, né, prof? Sons vocálicos serão apresentados aí pela letra A e pela letra O, tá? Então, ele diz o seguinte ali no poema. Ó formas alvas brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos de aras, prof. engasgou ali na palavra, né? Então vejam que
a repetição, ela vai acontecer principalmente dessas vogais aí, então, certo? Queridos, outra questão é a classificação, então, aí dos versos. A prof já falou um pouquinho antes para vocês da redondilha maior, redondilha menor. Então, de acordo com a quantidade de versos que a gente tem, a gente vai ter, então, aí uma nomenclatura para essa quantidade, então, de sílabas poéticas aí nos versos. Então, uma das possibilidades aí de classificação dos versos que compõem um poema é com relação, então, ao número de sílabas, tá? Então, a gente tem a classificação dos versos com relação ali às rimas, né? Então, a gente vai ter rimas, se ela vai ser alternada, vai ser cruzada, vai ser intercalada, vai ser oposta, enfim, a gente vai ter essa questão das rimas e a classificação ela pode ser também aí com relação ao número de sílabas. Então, quando a gente tem 5 sílabas poéticas, a gente chama aí normalmente de redondilhas menores. 7 sílabas, redondilhas maiores. Quando a gente tem 10 sílabas poéticas, a gente tem então os decassílabos. Isso é muito comum, gente, nos sonetos, tá? Na forma ali dos sonetos é muito comum que a gente tenha 10 sílabas poéticas. O que são um soneto? O que é melhor, né? Um soneto, aquela construção em que a gente tem 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta. O famoso 4-4-3-3, tá? Quando a gente tem 11 sílabas, a gente vai ter o endecassílabo, que também é muito comum ali nos sonetos, e 12 sílabas poéticas, elas podem ser classificadas como dodecassílabos ou versos alexandrinos, certo? O prof colocou aqui uma explicação aí para vocês, então, né, que o verso alexandrino, ele é uma escrita aí, é uma criação francesa, né, e esse verso ele vai se chamar alexandrino por ter sido metodicamente empregado na composição, então, do famoso Roman de Alexandre le Grand, né, o poema começado ali no século XII, né, e continuado por Alexandre de Bernet, trovador, aí, então começa lá no trovadorismo, no mesmo século. Assim, o nome é uma dupla alusão, então, aí, ao nome do herói e ao nome do trovador, tá? Então, o trovadorismo é a nossa escola literária, a primeira escola literária que a gente vai começar a estudar ali na era medieval e tal, e aí a prof vai contar aí bastante para vocês sobre o que foi esse movimento, que foram as cantigas, né? O que faziam esses trovadores. Então, é assunto aí para nossas próximas aulas aí, muito em breve já. E aí, voltando lá um pouquinho, então, o prof já tinha falado com vocês ali sobre a questão dos versos livres, né? Da contagem ali das sílabas poéticas, né? Então, não há regularidade, mas há sim a presença ali das sílabas poéticas. E lembrando ainda vocês ali da questão das rimas, que quando a gente não apresenta ali nenhuma rima marcada no final de cada estrofe ali, ou marcando ali o final de uma estrofe, o meio. Estrofe não, nos versos, gente, desculpa, prof. Final de um verso, no meio do verso seguinte, né? Quando a gente não há essa construção aí de rimas bem marcadas, a gente chama então aí, denomina esses versos como versos brancos. E chegamos então aí ao final dessa aula. Queridos, muito obrigada aí pela participação de vocês, tá? Qualquer dúvida que tenham aí, a gente vai conversando. As dúvidas aí, os exercícios, a prof vai fazer a correção junto com vocês ali pelo Zoom, nas nossas aulas ali pelo Zoom. Então, vão resolvendo os exercícios, principalmente os exercícios do caderno de atividades e daquela sessão chamada Hora do Estudo, certo? Combinado? Então, meus amores, um grande beijo aí para vocês, se cuidem e até a próxima!